Fala galera, saudações tricolores, e hoje eu venho aqui falar mais uma vez de uma negociação tenebrosa para o Fluminense. Se por um lado tivemos a boa notícia de conseguir as CNDs, por outro lado, essa negociação acaba com qualquer esperança com essa gestão de que o Fluminense retome definitivamente o seu lugar na história. É isso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, comente aqui o que você acha dessa venda do Matheus Martins, né? Qual o seu recado para o Mário Bittencourt? Coloca aqui embaixo nos comentários, né? Compartilhe esse vídeo com todos os tricolores, aperta gostoso ali no badalo do Alê, no sininho para você receber as notificações, beleza? Matheus Martins com os dias contados no Fluminense. Poucos dias depois de uma boa notícia que foi o fato do Fluminense conseguir as CNDs, né, as certidões negativas de débito, que permitem ao Fluminense, entre outras coisas, captar recursos para os esportes olímpicos e acabar com esse mimimi, né, que colocaram na cabeça da torcida de que os esportes olímpicos prejudicam o futebol. Que bobagem! Né? Quem prejudica o futebol é o senhor Mário Bittencourt. Né? Então, o Fluminense pode captar recursos para fortalecer os esportes olímpicos. Eu não sei se há algum programa, acredito que não, para o futebol, mas para os esportes olímpicos sim há essa prerrogativa. Né? E ontem, por exemplo, o Fluminense perdeu o Campeonato Carioca de vôlei feminino para o Flamengo por 3-2, num grande jogo. Né? E a equipe que está se formando contra uma equipe já formada, né? Já com que também tem novos jogadores no Flamengo, mas que tem um Bernardinho como técnico, mostrou coisas muito boas, como a Elina, como a Juma, como a Pietra, né, que chegam para reforçar, esse junto a Laís, a Lara, a Lelê, líbero espetacular, né, que vão fazer com que o Fluminense faça uma grande Superliga. Tá? Mas então as CNDs elas permitem que o Fluminense tenha projetos para capitalizar os esportes olímpicos e aí acabar com esse mimimizinho, né, de parte da torcida do Fluminense. Eu torço pelo Fluminense, o Fluminense é futebol, mas também é clube. Né? O Fluminense tem tradição nos esportes olímpicos, eu vi o Fluminense ser campeão brasileiro em 1982 ou 3, eu não me lembro, né, quando a torcida fez a cagada de levar talco para o Maracanãzinho e aí foi impossível ter jogo porque ninguém parava em pé. O jogo foi transferido para o dia seguinte com portões fechados e o Fluminense foi campeão. Então o Fluminense tem tradição, tem a Taça Olímpica. Para alguns pode jogar fora a Taça Olímpica, para mim não, é tradição, é o Fluminense. Se tiver torneio de cuspe à distância, eu vou estar lá torcendo pelo Fluminense, ou ao vivo quando estiver no Rio, ou pela TV, pela internet, enfim, não importa. Eu torço para o Fluminense ganhar tudo, sempre, em todas as modalidades. Voltando ao futebol, que é o carro-chefe, sem dúvida nenhuma, e isso ninguém há de duvidar, né? Quem realmente faz mal ao futebol do Fluminense está fazendo mal ao futebol do Fluminense novamente. Né? Depois de doar Luiz Henrique para o Betis por uma mixaria, né, que não chegou nem a 50 milhões de reais, o senhor Mário Bittencourt, né, praticamente selou a venda de Matheus Martins por uma mixaria, ainda mais mixaria. Né? Se lá o Luiz Henrique foi por 8 milhões, podendo chegar a 11, agora o Matheus Martins vai por 6, podendo chegar a 9. É inacreditável como o Mário Bittencourt desmonta, né, coloca uma geração dos sonhos na mão dele, né, coloca uma geração de ouro da base nas mãos dele e ele simplesmente dizima tudo. Perdeu o Marcos Paulo de graça, tá? Perdeu o Marcos Paulo de graça, perdeu o Miguel de graça, perdeu o Evanilson quase de graça, vendeu por uma ninharia o Betinho, vendeu por uma ninharia o Kaique, né? Vendeu por uma ninharia o Luiz Henrique e agora vai vender por uma ninharia o Matheus Martins. Vejam, né? São 7 jogadores da base do Fluminense. Que se nós tivéssemos um dirigente que entendesse de futebol e que respeitasse o Fluminense teria equacionado a sua vida financeira com a venda desses 7 jogadores. Mas não. Perdeu 2 de graça.
um quase de graça, e ainda se gabou de ficar com 0,00000, sei lá o que, de uma futura negociação. Vendeu o Kaique e o Metinho para o Grupo City por uma ninharia, vendeu o Luiz Henrique, né, que é a maior cria de Xerém até então, por um valor, se considerar os bônus que não serão alcançados, porque uma das metas para o bônus é o Betis ser campeão da Champions League. Alguém acredita nisso? Eu não acredito. Né? Talvez o Mário acredite. Considerando os 11 milhões, seria 4 vezes menos que o Lucas Paquetá. E com toda a sinceridade, com todo o respeito ao Lucas Paquetá, o Luiz Henrique joga mais bola. O Luiz Henrique é muito mais jogador que o Lucas Paquetá. O Luiz Henrique está no nível do Vinícius Júnior. Não tem a experiência do Vinícius Júnior, que demorou a decolar no Real Madrid, mas está no nível do Vinícius Júnior. E é vendido por um preço de banana. E para quê? Para pagar salário de Felipe Melo, de William Bigode, Wellington, Pineda, Cris Silva, Caio Paulista, Marrone, Alain e por aí vai. Não dá para o Fluminense continuar com esse tipo de gestão. A venda é patética, a venda é pífia, a venda é ridícula, a venda é lesiva ao Fluminense. E aí quando eu falo lesiva ao Fluminense, eu não estou dizendo que o Mário Bittencourt rouba, nada disso. Tá? Nada disso, absolutamente nada disso. Mas ela é lesiva porque lesa o Fluminense, porque prejudica o Fluminense, que poderia ganhar muito mais. Né? Veja a proposta que o Vasco recusou pelo Andrei, que o São Paulo recusou pelo Pablo, acho, o jogador deles lá, e o quanto o Mário Bittencourt está vendendo. Ah, mas o Fluminense precisa de dinheiro, o São Paulo também precisa. O Vasco agora com a 777 talvez não precise, mas o São Paulo precisa de dinheiro. Só que o São Paulo se respeita, o Fluminense não se respeita. O Fluminense, na figura de Mário Bittencourt, não se respeita. E aí eu pergunto a vocês, coloquem aqui nos comentários, quem ganha com essa venda do Matheus Martins? Quem ganhou com a venda do Luiz Henrique? Certamente não foi o Fluminense, não fui eu, não foi você, tricolor. Porque o Fluminense só perdeu. O Fluminense perdeu a opção, né? Perdeu o melhor jogador do elenco, né? E que não conseguiu repor. O Matheus Martins fez um grande jogo quando entrou no segundo tempo contra o Botafogo, mas ainda não tinha rendido aquilo que a gente sabe que ele pode render, porque é um grande jogador. E quem ganha com isso, além, obviamente, do Betis e da Udinese? Vejam bem, Betis e Udinese. Não dá. Não dá. Os sócios do Fluminense precisam dar uma resposta rotunda, como diria Leonel Brizola, dizer um não rotundo a Mário Bittencourt nas eleições desse ano, embora eu não tenha nenhuma esperança. Né? O sócio do Fluminense deve estar feliz, né, com essas vendas, porque tudo aponta para um favoritismo de Mário Bittencourt, que a oposição se una de fato. E aí, gente, eu não estou fazendo campanha para nenhum candidato, porque simplesmente em época eleitoral as propostas se parecem, tá? E eu não conheço os outros candidatos, eu só conheço o Mário Bittencourt, e esse eu não quero mais. Vaza, Mário Bittencourt, pede para cagar e vai embora. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.